Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, né? Já peço para que vocês se inscrevam, deixem o seu like também nesse vídeo, que é para engajar o YouTube, entender que o conteúdo é maravilhoso, porque de fato é, e distribuir para mais pessoas, certo? Bom, dito isso, gente, no programa de hoje nós vamos falar aí de um assunto muito importante, uma temática muito importante, que é saúde mental, né? Que é o estar bem, né? O que é estar bem, né? Enfim. E aí, para trocar essa ideia com a gente, né? Bater esse papo com a gente, eu converso com ela, que é terapeuta ocupacional e trabalha na saúde pública e na área da saúde mental há 32 anos. Atua no CapSul e tem participado do processo de criação e produção de diferentes usuários de serviço que encontram na arte uma forma de dizer algo próprio, né? Intenso, sobre o seu jeito de ser, estar no mundo, transitar pelo território geográfico e simbólico da cidade. As práticas em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo têm criado um campo de conhecimento que promove a cura. Clara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês, principalmente. Obrigada. Que bom, eu que agradeço, né, a sua presença, assim, acho que muito importante nessa temática. Eu fiquei muito feliz, né, com a sugestão da Tuti, e que você, né, principalmente que você tenha aceitado esse nosso convite para vir bater esse papo com a gente, viu? Obrigada de coração. Bom, e aí falando nela, né, eu converso com ela também, que é artista, educadora, simpatizante da psicanálise, desenvolveu oficina nos CAPs de artes visuais, performance em um período de aproximadamente 6 anos, né? E tem descoberto cada vez mais a aura da arte, né? E quando acessada, o como a loucura tem um lugar normal, né? Enfim, é muito gigante essa mulher. Faz parte também do GT Mulheres da Cultura junto comigo aqui, né? Inclusive, tô até uniformizada, ó. Tuti, seja muito bem-vinda novamente, meu amor. Tudo bem contigo? Tudo bem? Ai, que feliz que eu tô, que essa minha amiga grandiosa, Clara, esteja aqui. Ela tem um saber, tem uma prática, ela tem um afeto pelas pessoas que me fez ser melhor artista do que eu já achava que poderia ser. Por isso, essa menina é importante na cultura e na arte da cidade, apesar de dizer assim que ela é da área da saúde, mas eu acho que ela é da saúde da arte. Legal. E como a gente precisa falar da saúde da arte, né? Assim, principalmente nos tempos atuais, né? Acho que a gente já pode abrir trocando essa ideia mesmo, né? A gente tem vivido uma série de coisas, os últimos anos não tem sido fácil, né? E acredito que a gente da arte, a gente acaba sentindo, não é que sente mais, mas que talvez sinta de uma forma diferenciada, não sei, né? Enfim. Algumas pessoas nos chamam de sensíveis, né? Mas eu diria assim que a gente tem essa coisa mesmo de sentir, talvez, de uma certa forma, diferenciada das outras pessoas, né? E a gente viveu um período muito nebuloso na política, né? A gente tem vivido essa questão de guerras, a gente viveu a pandemia e a gente ainda está
né, nesse processo de reaprender a viver, de reaprender, né, várias coisas. A gente ainda tem muitas sequelas deixadas por esse período sombrio, né, que foi a pandemia. E como lidar com tudo isso, né? Eu acho que é um desafio, né? E a gente da arte sofreu muito uma vez que muitas coisas chegaram para gente, e também porque a gente gosta de gente, né? E aí teve isolamento social, então uma série de questões que nos atravessaram. Eu queria que vocês falassem um pouco de como que é para vocês, qual é a ótica de vocês, né, sobre esse período e de como lidar com tudo isso, né? Fala um pouco para a gente, Tuti, se quiser começar. Ah, bom, você falou em algo aí muito forte, né? Parabenizando você também, que é corajosa e mulher para estar na frente de um programa, entrevistando e falando de assuntos que são é, ácidos às vezes, né? Pegam assim num processo de desenvolvimento do ser humano e que às vezes tem que falar a verdade, né? Falar a verdade na cara dura. Não dá para a gente fazer de conta que tem que fazer bonitinho, né? A arte não precisa entrar nesse lugar do bonitinho e fazer jornalismo, fazer um programa como você faz, tem que ser verdadeiro, tem que ser com um sentimento, né? E a pandemia traz esse lugar, né? E a gente ficou nessa janelinha, como a gente está aqui, trocando, conversando, tentando desafogar, né? As nossas angústias, né? E meio que a gente virou jornalista nessa telinha na pandemia. Então a arte passou a fazer um caminho, né, virtual, foi muito forte essa questão, e a gente não tinha a mínima ideia como uma pessoa que o tempo todo precisou estar em determinados departamentos de saúde, como que ela estaria ali fora desse lugar presencial, né? E dentro de uma janelinha, imagina. Então, assim, foi bastante complicado, mas eu acho que nesse momento foi o momento que as pessoas realmente conseguiram parar para pensar que existe um artista dentro de si. Eu acho que a gente podia partir daí. Que artista é esse que tem dentro de mim que não precisa ter formação acadêmica, né? Então a gente vai entrar dentro de um campo onírico aonde a possibilidade de sermos autênticos, né? Ela está presente a todos os instantes, desde o momento que você levanta até quando você dorme sonhando, né? E que você acorda e você traz uma ideia. Então, eu acho que, independente da questão da pandemia, e como a gente reaprendeu a se encontrar, a arte tem esse lugar, ela atravessa atalhos. E são esses atalhos que eu acho que a gente vai falar um pouco aqui, né? Que existem dentro desses atalhos, para mim, eu considero que são os vazios que a gente preenche. Mas a gente que preenche, não é os outros, não é a outra coisa. É a gente que preenche com significado, com sentido. Quando a gente encontra é, uma intenção que nos faz se formar enquanto célula saudável, né? Para exibir para o outro algo que me trouxe um bem, né? Então, assim, eu crio algo em mim que eu mostro para o outro, ou que reverbera no outro, que faz que aconteça em mim uma saúde. Isso, para mim, é a arte. Ela consegue comunicar, né, esse sentimento interno. E para dizer da loucura, então todos estamos imersos nesse lugar, porque a gente precisa trabalhar esse processo que vai se projetando, né, de alguma forma, como uma flor que vai nascendo. Naquele dia que você acordou, você viu ela desabrochada e você viu a cor da flor. Você nem sabia que cor era, né? Então, para mim, superar e mostrar que a pandemia mostrou que não são os remédios que curam ninguém, porque se fosse assim, a gente estaria completamente no mundo sem guerra nesse exato momento, né? A gente não teria nenhum problema, porque muita gente toma medicamento para dormir, muita gente toma tranquilizante para tudo, né, para se acalmar,
e isso não impediu o ódio de acontecer no mundo. Então, não é esse lugar, né? A gente tem que trabalhar esse lugar desse lugar da gente, enquanto semente que está em processo de desabrochar e que no outro dia a gente vê aquela flor e a gente descobre a cor da flor, mas a gente não sabia que cor era. Então, aí é o segredo, né? Muito Então, bom. nesse lugar, trabalhar com saúde mental traz para qualquer pessoa que ali perpasse um saber de que eu não sei nada sobre mim e que eu tenho que aprender a todo instante. Muito bom, muito bom. Clara, e para você, qual é a sua ótica, assim? Como que você tem visto, e você que está diretamente ligada, né, dentro do CAPS, né, com essa, né, com as dores, né, e com tudo, né, que prepassa, né, as pessoas, né, sobretudo as pessoas de periferia, né, sobretudo as pessoas pretas, pessoas, né, enfim, essa galera, né, que faz uso desse equipamento, né, como que você tem observado? É, nossa, é tanta coisa, né, que pode ser dita, tanto do ponto de vista do que a pandemia, eu acho que trouxe enquanto mudança mesmo na forma de viver. Tem gente que ainda tenta relativizar, né, achar que realmente isso não foi uma coisa tão importante para a humanidade, mas hoje eu vejo de uma forma o antes e o depois da pandemia, Sim. em relação a valores, né? Quais são os valores, o que eu tenho como valor, qual é o valor do trabalho na minha vida, qual é o valor da família, qual é o valor, a que eu dou valor, porque a pandemia trouxe muita questão que o financeiro, ao mesmo tempo que você, né, tinha situações onde as pessoas não conseguiam trabalhar, por outro lado, por mais dinheiro que você tivesse, você não conseguiu, né, em muitos casos, evitar esse problema, né, que abateu sobre todas as famílias do planeta Terra. Imagino que não tenha nenhuma família que escapou disso de alguma forma, mais perto ou mais longe. Então, eu acredito que a gente realmente, acho que a arte também vai metabolizar isso nos próximos anos. A gente teve uma grande mudança assim, na humanidade, e a arte vai trazer isso também como uma grande mudança na arte, sem dúvida nenhuma. No Brasil, a gente tem uma situação ainda mais particular, onde a arte foi realmente impedida, né, na questão da sua própria expressão. Os artistas, a arte foi perseguida, foi impedida. Então, eu imagino que essa explosão artística no Brasil talvez tenha um sentido ainda maior, por isso, né? Porque como se situações cíclicas, né? Na medida que você aperta, isso se expande, na medida que você aperta, isso se expande. Do ponto de vista da saúde mental, eu acho que a princípio a gente ficou assim, nossa, nossos pacientes muito graves ficaram muito bem. E daí a gente ficou tentando entender um pouco isso, né? Eram pacientes que já têm no seu, a princípio, né, na sua rotina, não sair de casa, não fazer relações sociais, não estar no mundo da forma que nós, neuróticos, estamos, né? Trabalho basicamente com pacientes psicóticos, psicóticos graves, esquizofrênicos. Então, essa já era uma realidade, né, do isolamento. Com algumas exceções, né, de algumas pessoas que, assim, no começo da pandemia apareceram querendo participar, fazer e estar em muitos lugares, mas, de uma forma geral, os pacientes graves ficaram muito bem. Quem eu acho que enlouqueceu mesmo, de verdade, somos nós todos, neuróticos, temos que pegar ônibus, trabalhar, né? E no dia a dia, eu acho que isso a gente vê em números também na saúde mental. Um grande número de ansiosos e deprimidos
indo para o atendimento, e daí eu, como terapeuta ocupacional, também fico pensando, né? E no município a gente pensa também, que resposta você dá a isso? Daí, quando a gente fala da arte, e daí tentando, né, fazer um caminho aqui na conversa, né, do que eu estou pensando, a gente foi encontrando, através do Capiçu, e daí tento trazer para esse lugar mesmo, porque, infelizmente, eu acho que a gente não tem ainda a grandiosidade que a gente poderia ou deveria ter, que é a questão da arte e da saúde, né? A gente podia ter pelo município núcleos de arte e saúde, núcleos de experimentação abertos, né? Eu gosto muito da Casa de Cultura Flávio Craveiro, acho que tem uma experimentação muito interessante da questão da arte da rua, que a gente tem também experiências aqui em São José, em casas de cultura, onde foi lá e trouxe o balé, tentou se implantar na comunidade. Então, eu fico pensando, né, do meu lugar, a partir dos pacientes que eu acompanho e do uso que a gente faz dos equipamentos de cultura da cidade, para mim é uma grande revolução que também vai ser sentida e talvez metabolizada aos poucos, com o tempo. A gente vai entender realmente o que isso significa. Pensando que há 50 anos atrás eram pessoas que ficavam basicamente internadas em hospitais psiquiátricos, né? E daí eu até indico o filme da Anis da Silveira, com a Glória Pires, um filme nacional, que fala muito dessa realidade de 50, 60 anos atrás, um trabalho belíssimo que a doutora Anise fez, mas que era basicamente intra-hospitalar, né? E hoje a gente tem, com a reforma psiquiátrica, e depois dos anos 80, com o processo de democratização da saúde, vamos dizer, a reforma sanitária, o SUS, a reforma psiquiátrica, a possibilidade desses pacientes muito graves estarem na rua, na comunidade, participando do que todo mundo poderia e deveria participar, né? Estou falando isso porque nós, da comunidade, acabamos usando muito pouco esses equipamentos, e eu vejo que com a saúde mental, e até porque a gente tem uma escassez de espaço de inclusão, a gente acaba usando muito esses recursos, e aqui em São José, basicamente, a Fundação Cultural, para poder, vamos dizer, veicular, né, toda essa ligação do paciente, da pessoa que usa um serviço de saúde mental, que está em sofrimento psíquico, com os equipamentos de arte. Estou falando do território, eu gosto muito dessa ideia do território, né? Mais do que um valor intrínseco à arte em si, embora eu ache que tenha também. Mas, para nós, como você falou, trabalho com público de periferia, com pessoas com pouquíssimo acesso a equipamentos de arte. Então, essa questão, eu acho, para mim, é fundamental, que é a ocupação do território. Então, eram pessoas que estavam em hospital, que viviam em hospital. Então, eu acho fantástico quando os pacientes começam a ir para as oficinas e a chamar os professores de doutores, sem querer, tipo ato falho. Então, está lá na oficina, ao invés de dizer, ô professor, fala assim, ô doutor. E daí eu começo a pensar nessa fala, né, como uma fala daquele que só frequentou doutores, talvez, né? E que talvez esses sejam os primeiros professores. E eu acho, jogando um pouco essa bola também para a Tuti usou e usufruiu e ocupou muito esse lugar, que é um lugar que eu acho que para o profissional precisa também ser um lugar transitório e um lugar de dar ao outro verdadeiramente o poder da fala. Então, eu estou aqui me lembrando, Tuti, dos saraus que nós fizemos, tanto no Tim Lopes, em 2019, no Flávio Craveiro, em 2018, com pessoas que mal falavam dentro dos consultórios
e que pegaram o microfone e que falaram um poema e que cantaram uma música e que inventaram uma história ou que contaram um caos da sua vida e que ali você fala, nenhuma técnica terapêutica alcançou esse resultado, nem a medicação, nem a psicoterapia, nem a terapia ocupacional dentro do CAPES. E daí, quando ele está lá no território, que é a comunidade dele, ele passa lá na frente do Flávio Craveiro todo dia. E ele vê lá o povo lá que ele conhece, e ele está com o microfone, a Tuti como coordenadora, né, orquestrando o sarau, a gente foi vendo muito essas riquezas de pessoas que começaram a falar ali, que começaram a dizer. Tem um senhor que eu acompanho, e daí concluindo e passando aí para a Tuti, para você, que ele não fala, seu Laércio, e hoje ele participa de uma oficina de criação literária com o professor Marcelo Fernandes, na Casa de Cultura Tim Lopes. Eu acompanho essa oficina com mais 15 usuários de saúde mental e a psicóloga Fernanda. E ele não falava, e ele mora numa residência terapêutica, ele é ex-morador de hospital psiquiátrico, e ele começou agora, algumas semanas, a contar de onde ele veio, que ele é de Maringá, que ele sofreu violência. Então, assim, são histórias de muita dor, de muito sofrimento, e histórias de muito sofrimento, inclusive institucional, inclusive hospitalar, né? Eles passaram por hospitais, eles tomaram choque elétrico, assim, coisas que a gente fala assim, não, isso aí não existe. Existe, existiu, e é uma realidade muito triste de violência. Então, eu acho que o CAPES também, através da arte, dessas parcerias, possibilita a criação do afeto. E isso, né, foi retirado de muitas dessas pessoas, e a Tuti compartilhou muito dessas histórias comigo. Legal. Falando nisso, Tuti, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu tive num projeto, né, seu agora recentemente, no Tim Lopes mesmo, né, no Bosque, e foi muito bonito ver. Eu nunca tinha participado de nada dessa forma, com essa magnitude. Eu tenho um projeto que se chama Divã da Periferia, né, que vai falar sobre a saúde mental da periferia, dos artistas mesmos, essa galera periférica, o artista independente, né, e tudo mais. Inclusive, a última edição aconteceu no Sesc, a gente teve a presença do Dr. Vitor Por Deus, que é um artista transcultural também, que é discípulo da Nisi da Silveira, né, carioca, ator, enfim. E aí, assim, eu achei fantástico, porque você vê as pessoas ali, pessoas. Eu vou até deixar uns registros aqui para a galera que está em casa poder ter aí um pouco a ideia, né, do que rolou ali. Então, quando se cria você vai poder falar melhor, né? Mas quando se cria aquela roda, né, com aquela uma extensão do outro, e cada um entra ali dentro daquela roda e vai falar, né, uma palavra, vai se manifestar de alguma forma, né? Eu sinto que a gente está querendo falar e está querendo ser ouvido, né? Eu acho que talvez isso seja um grande problema, por isso que a gente está tão adoecido, né? Assim, a gente precisa ser mais ouvido, né? E essas pessoas precisam falar, precisam ser ouvidas, nós precisamos. E foi muito bonito ver aquilo. Eu queria que você compartilhasse com a gente esse trabalho que você fez tanto no CAPS, né, durante esses 6 anos, mas compartilhasse um pouco desse projeto e de todas essas coisas que a Lara bem trouxe aqui para a gente. Fala um pouquinho da sua experiência. Nossa, Clara, gostei muito da sua notícia, né, a respeito da ocupação de território. Eu acho que esse evento que a Meire está contando, a Meire de Origem, é um evento de ocupação de território, né, que é a Casa de Cultura, e que é assim um evento que, né, abarcou várias
vários segmentos, né, do CAPES, né, CAPES AD, os outros CAPES, CAPES Leste e o CAPES Sul, entre outros, né, e convidados que ali tiveram. E nesse dia, a gente ocupou aquele território com 90 pessoas, né? Então, eu não chamaria de paciente esse público, eu chamo de pessoas e me coloco como paciente desse lugar, porque eu realmente consigo entender que nós estamos como bem falou a Clara, adoecidos ficamos nós, neuróticos, que temos preocupações de tudo, né? Até se a gente vai conseguir criar alguma coisa, né? Até sobre a própria apropriação da arte. Será que eu consigo criar? Eu sou um artista, vou ter que criar algo. E dentro dessa ideia da saúde mental, né? E vendo o evento como foi, que foi uma oficina e uma inauguração de uma exposição do projeto Sankofa, do edital de 2021 pelo Fundo Municipal de Cultura, e a gente então agregou aí uma oficina junto com o CAPES, que aconteceu pela manhã, e assim, fazendo a finalização, foi com esse evento lá na Casa de Cultura, né, ocupando esse território cultural, aonde ali acontece. Né? Isso, dentro dessa programação, né, saudando a luta antimanicomial, e que estavam todas as pessoas convidadas, né? Era um evento não para as pessoas da saúde mental, mas é um evento para todas as pessoas que tivessem desejo de estar ali para aquele sarau. E ter esse encontro entre essa, né, dimensão do que eu sou e do que o outro é, né? Do que quando eu pego uma fita dentro de uma mandala e do outro lado tem um outro que também está com a dimensão dessa fita, e todos juntos segurando a fita de uma roda, e todos levantam essa roda numa dimensão de que ela só se levanta quando todos estão juntos, não importa quem está ali, importa que estamos ali, e que saúde é isso. A saúde mental se dá quando esse coletivo pode falar, pode se abraçar, pode se aplaudir, pode ter significado a palavra que aquele pode colocar, seja no centro da roda, seja na ponta, no extremo daquele território. O importante é que, dentro dessa possibilidade artística, quando a gente coloca o espaço da fala, principalmente essas pessoas que são usuárias, e essa é a nossa experiência, minha e da Clara, elas não têm dificuldades de se colocar. Quem tem dificuldade de se colocar sou eu, que me considero uma pessoa, entre aspas, normal. Elas não têm dificuldades, porque elas habitam esse território onírico da possibilidade do eu poder ser o que eu sou, da forma com que eu sou e do que eu estou sentindo nesse exato momento, que isso se torna digamos para mim, né, um capítulo da arte a ser aprofundado num processo de conhecimento, porque a expressão do intuitivo daquele momento, a expressão como que eu posso dizer? A expressão da coisa que pode ser espontânea, do espontâneo, né? do improviso, eu não chamaria de improviso, eu chamaria do espontâneo. E isso acontece de uma maneira tão fluida que a gente se surpreende, a gente que se considera normal. E quando você teve acesso, Meire, que você foi uma das convidadas para estar naquele evento, você recebeu uma carga simbólica energética do desejo de todos ali pela alegria de estar juntos, que é isso que a gente levou na nossa bolsinha do coração para casa depois. A gente recebeu de 90 pessoas uma carga desse lugar da alegria, da felicidade. Estou aqui e é isso que me importa. Então,
a minha experiência de estar com esse público, desenvolvendo o território do poder falar por mim mesmo, de qualquer forma, seja pela linguagem da pintura, da palavra, da performance, do simplesmente varrer o quintal, de plantar uma plantinha na horta, e nisso sai poema, isso sai expressão, e isso tem importância, porque isso diz do que é o ser humano enquanto vivo, né? Então, é nesse lugar que é o lugar que divide o lugar da saúde mental sendo cuidada do ponto de vista medicamentoso para o ponto de vista do afeto. A nossa anfitriã, que nos recebeu com um grande poema e finaliza com um grande poema. Com vocês, Meire Pedroso. A janela do meu quarto, tão sossegado do mundo. Salto, solto como queda de chuva brava em cima das telhas. Só deixo marca com pés de barro e lavo os olhos zongueados. Penso terminar. Se as janelas do meu quarto não fossem elas, eu nunca seria janela. Então, é aí que eu acho que a gente pode desmembrar para uma próxima conversa que eu divido com a Clara, essa questão do afeto e como que isso, né, se dá enquanto toda a acolhida, né? Porque eu posso ser uma pessoa a buscar o serviço do CAPS hoje, e não porque eu sou considerada pessoa de saúde mental. A gente tem que deslocar esse lugar. Saúde mental é a saúde da vida, saúde da mente, a saúde do estar buscando estar vivo, né? Então, o que seria, então, esse lugar que, assim, em determinado momento da história da nossa vida, a gente meio que sai desse lugar, né? E se torna uma pessoa, digamos, psicótica ou atrapalhada, ou com grandes dificuldades mentais, enfim, e que aí a gente condiciona para né, essa norma, esse normativo, paciente de saúde mental. Mas eu sou uma pessoa de saúde mental. Como está a minha saúde mental? Acho que é a pergunta que a gente tem que seguir com ela fazendo. Total. E, Clara, fala pra gente, a gente tá caminhando aqui para os momentos finais, mas eu queria muito que você falasse de como utilizar a arte como mecanismo, como ferramenta de cura, assim, da importância da arte, assim. Acho que a gente viveu, né, aí sob a influência de um governo passado, né, enfim, passado, que ridicularizou, menosprezou muito a arte, né? A gente teve Ministério da Cultura sendo extinta, a gente teve tanta coisa que aconteceu, né? Banalizou muito e colocou a população nesse lugar de achar, de repente, que a arte não fosse tão importante, e a gente viu como sem a arte a gente pirou, né? Durante essa pandemia, por exemplo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí, assim, você nesse lugar, né, de pessoa que utiliza a arte como essa ferramenta, né, de cura, essa ferramenta de diálogo, de comunicação com essas pessoas, né? Fala um pouco para a gente sobre a sua ótica. Cura para mim também, né? Eu também estou buscando a minha cura.
Eu acho que a gente nunca pode falar de um outro lugar. E daí, quando a Tuti fala paciente, é verdade, é usuário desse serviço, a gente fica muito ligado à clínica médica e acaba adotando aí, né, esse linguajar. Eu acho que a gente vai observando nesse público uma característica, o que faz uma pessoa enlouquecer, né? Que violência que ela precisou, que ela passou. A gente vê muitas situações de desterramento, pessoas que foram retiradas, saíram do seu lugar de origem, foram para outro lugar, onde que em nenhum momento isso foi significado ou ressignificado, isso foi acolhido. A Tuti fala do acolhimento, eu acho o acolhimento hoje talvez a palavra de ordem, né? Quando a gente pensa nos fenômenos ou nas questões de saúde mental, sem dúvida nenhuma, o acolhimento, eu acho que é a principal. Você poder estar perto, ouvir, articular necessidades. Então, tem um caminho que se cruza, mas o que enlouquece, sem dúvida, é a retirada da identidade. Para mim, é isso, né? Quando alguém retira, ou você retira, ou você se perde, né? Porque isso tudo é muito complexo, não dá para a gente trazer como uma situação de vitimização. Mas quando você se perde no processo de identidade, e isso pode acontecer por diversos motivos, é muito possível se enlouquecer. E daí a arte, eu acho que ajuda muito no resgate. Quando ela fala da onde você é, né? Quando você expressa artisticamente, você fala da onde você fala dos seus ancestrais, e você fala também da sua diferença. Você não reproduz apenas o ancestral, você fala a novidade, aquilo novo que você traz a partir daquela linguagem. Para mim, né, e os usuários de saúde mental, eu acho também por isso que a arte ela é tão importante e legal, porque ela constrói uma narrativa, ela ajuda na construção de uma linguagem, do estar bem, né? Então, antes eu estava em casa e hoje eu estou no lugar, ou eu tenho um encontro marcado com algo que vai devagarzinho, lentamente, descobrindo quem eu sou. Eu acho que a gente precisa sair dessa ideia, né, de que a psicanálise apenas, ou a psicologia, ou as narrativas, isso para algumas pessoas talvez funcione, mas para outras a gente precisa partir para as práticas. Eu acho que a prática da arte ela possibilita o resgate da identidade, por isso que ela é tão fantástica. Uma outra coisa que eu queria também, eu acho importante falar, na saúde pública, a gente já não trabalha mais com essa ideia de que você tem que ter um bem-estar biopsicossocial, né? Ao contrário, nós temos que falar mais em chances de vida. Então, chances de saúde igual a chance de vida. Eu posso, na medida que eu tenho oportunidades, você pega uma pessoa, um usuário, que foi morador 20 anos de um hospital psiquiátrico, e daí você diz assim, ele não teve acesso, ele não teve oportunidade, e a gente vê isso, né? Eu vi muito com Tuti essas coisas, esses pequenos resgates da história dessas pessoas, que você foi falando, olha só, mesmo dentro de um hospital, ele não se perdeu, ele não perdeu a sua identidade, ele não se desintegrou, porque algumas pessoas, infelizmente, psiquicamente, isso chega até a acontecer. Inclusive, enfim, pelas diversas terapêuticas, e daí aí eu indico o filme Laranja Mecânica, que fala um pouco disso, né, de um paciente que foi feito lobotomia, acho que é um filme da década de 70, se não me engano, que vai mostrando um pouco assim, a perda de todo o processo psíquico. Então, hoje, com a reforma psiquiátrica, uma das vantagens, eu acho também com as novas medicações, os novos tratamentos, também essa possibilidade de você não ter
tantos prejuízos no acompanhamento das pessoas, né? E elas poderem trafegar livremente, poder, enfim, ter ligações com a arte como essas que a gente veio falando. Que demais. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu quero deixar o programa de portas abertas para vocês. Quero muito que a gente combine para vocês retornarem. Inclusive, vou falar para vocês que estão assistindo a gente, que estão do outro lado da telinha, deixem aí, né, perguntas, deixem aí coisas que vocês querem que as meninas falem e a gente se compromete a fazer um próximo episódio para falar mais sobre esse assunto que é tão importante, que é a saúde mental, né? Quero agradecer vocês mais uma vez e deixar aí vocês fazerem as contribuições finais, se quiser deixar uma mensagem, fiquem à vontade. Eba, eu quero. Eu vou falar um poema do Manuel de Barros, que, para mim, responde bem o que é isso. Poesia, para mim, é loucura das palavras, é delírio verbal, ressonância das letras e o ilogismo. Sempre achei que atrás da voz dos poetas moram as crianças, bêbados e psicóticos. Sem eles, as linguagens seriam mesmal. Eu prefiro escrever de forma desanormal. Manuel de Barros. Muito bom. Gratidão, Tuti. Clara? Só queria agradecer, queria indicar também uma poetisa, psicóloga do Espírito Santo, que eu gosto muito, que é a Viviane Mosé. Ela traz muito essa questão da necessidade de, através do poema, se curar. Tem um poema especial dela que chama Palavras Presas, queria indicar. Um beijo grande e vamos continuar essa conversa assim, fico à disposição. Isso. Agradeço, meninas, de coração, e vamos sim marcar essa próxima rodada. E é isso. E quando tiverem projetos também, quiser vir para, né, enfim, para divulgar e falar mais, estamos de portas abertas, viu? Gente, agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo e seus ouvidos, né? Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Obrigada por ficarem com a gente e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo, meninas, satisfação, muito obrigada. Seguimos.